Olá! Hoje a gente mergulha num capítulo, assim, cheio de significado, lá no finalzinho de Gênesis, o 48. É aquela cena do José visitando o pai, Jacó, que já está bem doente lá no Egito, e ele leva os filhos Efraim e Manassés. Para nossa conversa, a gente tem um comentário bíblico bem detalhado e outro que traz umas ideias mais panorâmicas. A ideia é entender esses momentos finais do Jacó, essa adoção meio surpreendente dos netos e o que significam as bênçãos que ele dá. Ok? Vamos lá. A cena começa assim. Jacó tá doente, José fica sabendo, pega os dois filhos e vai lá. E mesmo fraco, Jacó se ajeita, senta na cama. É um momento, sabe, solene. Exato. E, ó, logo de cara o texto chama ele de Israel. Isso não é à toa, né? Mostra que ele não está agindo só como um pai idoso. Ele é o portador da promessa divina ali. O que ele faz tem um peso histórico, profético. Boa observação. E ele começa justamente falando da promessa que Deus fez para ele lá em Luz, que é Betel, né? Aquela promessa de fertilidade, de muitos descendentes, de se tornar uma multidão de povos e, claro, da posse da terra de Canaã para sempre. Isso. Ele está, estabelecendo as credenciais da herança que ele vai passar adiante. Não é terra no Egito, porque ali eles são estrangeiros. A herança de verdade é a promessa de Deus. E isso se pega pela fé. Um dos comentários até lembra aquela passagem de Hebreus, né? Fé é a certeza do que a gente espera e a prova do que não se vê. Jacó está operando totalmente nessa fé. E aí vem um ponto que me pega. Jacó fala, olha, seus dois filhos que nasceram aqui no Egito agora são meus. Efraim e Manassés vão ser meus como Rúben e Simeão são. Pera aí, ele está adotando os netos. Isso é enorme. Enorme, é uma adoção com implicações legais e espirituais gigantescas. Ele está, na prática, redesenhando a futura nação de Israel. Coloca os filhos de José no mesmo nível dos filhos dele, e com isso dá a José uma porção dupla da herança, através dos filhos. É uma honra imensa para José. E um dos comentários sugere que é também uma forma de honrar a Raquel, a mãe de José, que ele menciona rapidinho ali. Faz sentido, né? Faz todo sentido. E o texto ainda menciona que a visão de Jacó já estava falhando, né? Ele quase não enxergava os meninos. Pois é, isso meio que reforça a ideia de que a adoção e a bênção que vem a seguir não foram por impulso ou por ver quem era mais bonito. Parece que tem uma direção divina mesmo. Apesar da fraqueza física, a percepção espiritual dele estava afiadíssima. Ele sabia o que estava fazendo. E essa clareza fica muito óbvia na hora da bênção propriamente dita. José, seguindo o costume, posiciona os filhos. Manassés, o mais velho, fica à direita de Jacó, para receber a bênção principal. E Efraim, o mais novo, à esquerda. Só que Jacó cruza os braços, de propósito. Isso. Ele coloca a mão direita sobre Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre Manassés. Esse gesto de impor as mãos é super importante. É talvez a primeira vez que aparece tão claramente na Bíblia como um ato de transferir bênção, autoridade. E a mão direita culturalmente significava tudo: força, favor, a porção principal. Jacó subverte totalmente a expectativa. Sim, o José tenta corrigir na hora. Não, pai, assim não. Este aqui é o primogênito. Mas Jacó não cede. Ele fala, eu sei, meu filho, eu sei. Ele afirma que sabe o que está fazendo. E aí vem a profecia. Manassés vai ser grande, sim, um povo grande. Mas Efraim, o menor, vai ser ainda maior. Vai se tornar uma multidão de nações. Uau! Uma inversão completa. E o mais incrível é que, historicamente, foi exatamente isso que aconteceu. A tribo de Efraim se tornou muito mais poderosa e proeminente que a de Manassés. Chegou a liderar as tribos do norte de Israel. A profecia se cumpriu. E tem um detalhe interessante na bênção. Jacó menciona o anjo que me livrou de todo o mal. Um dos comentários que a gente leu interpreta esse anjo não como um anjo comum, mas como o próprio anjo do Senhor. Uma manifestação de Deus antes da encarnação. Uma teofania, né? O Cristo pré-encarnado, talvez. Que leitura profunda essa do anjo. E para fechar o pacote, Jacó ainda dá um presente extra para José, né? Ele diz que dá a José uma porção a mais, Siquém, um declive montanhoso que ele diz ter tomado dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. É estranho porque é a única vez que a gente vê Jacó falando como guerreiro. É uma referência um pouco misteriosa essa de Siquém.
talvez ligada a eventos que não foram totalmente registrados. Mas o ponto central, para mim, o mais fascinante aqui, é ver Jacó no fim da vida. Cego, fraco, mas agindo com uma convicção espiritual absurda. Tudo o que ele faz ali é profético, baseado puramente na confiança nas promessas de Deus, mesmo estando longe da terra prometida, lá no Egito. A herança que ele está passando é, antes de tudo, fé. Então, para a gente amarrar as ideias principais. A fé de Jacó na promessa de Deus é a verdadeira herança que ele deixa. A adoção dos netos foi um ato estratégico e espiritual que mudou o futuro de Israel. E a inversão da bênção mostra como Deus muitas vezes age de formas que a gente não espera, quebrando nossas convenções. Exato. E um dos comentários faz uma ponte interessante. Assim como Jacó adotou Efraim e Manassés, que eram filhos de mãe egípcia, e os trouxe para a herança de Israel, a fé em Cristo permite que gente de todas as nações seja adotada na família de Deus, recebendo uma herança espiritual, um lugar que por nós mesmos não teríamos direito. É um paralelo bonito. É uma ótima conexão mesmo. Fica então a reflexão, né? Jacó ali, quase morrendo, usou a memória do que Deus já tinha feito para abençoar o futuro. Que garantias, que lembranças da fidelidade de Deus no nosso passado podem fortalecer nossa confiança para encarar o que vem pela frente hoje? Fica aí para a gente pensar.